Olá pessoal, para a gente entender por que que a maioria dos pacientes que têm doença de Lyme não notaram o carrapato quando foram picados, a gente tem que entender um pouco de como que é o ciclo de vida do carrapato e como que funciona a fixação do carrapato. Então, o carrapato tem três fases principais no seu ciclo de vida. Ele eclode do ovo, ele é uma larva, que é uma forma bem precoce de um carrapato. Ele só tem três pares de pata, e não quatro como um carrapato adulto, e ele é bem pequeno. Neste momento ele precisa sugar sangue de uma outra criatura, e com isso ele vai fazer a sua primeira transformação e vai virar uma ninfa. O carrapato na forma de ninfa, ele já é bem parecido com o carrapato adulto, mas só que menor. E nesse momento ele vai precisar de uma segunda necessidade de sangue para ele poder se transformar num carrapato adulto. Então já deu para entender que assim, ele pelo menos entre a forma de larva e a forma de ninfa ele precisa sugar sangue, e entre a forma de ninfa e a forma adulta ele precisa sugar sangue novamente. Já ele entre a forma, nessa primeira vez que ele suga o sangue entre uma larva e uma ninfa, se ele sugar o sangue de um outro animal que seja contaminado, que seja um reservatório natural, ou seja, que tem a borrélia circulando na sua corrente sanguínea, nisso o carrapato também já se contamina e já consegue passar a transmitir a doença de Lyme. Então, nesse momento, se ele fizer isso entre a forma de larva e ninfa, uma ninfa de carrapato já está contaminada e já pode transmitir a doença ou para outro animal ou para o próprio ser humano. E na forma de ninfa, o carrapato realmente é muito pequeno. Ele tem aí o tamanho de uma cabeça de um alfinete. E novamente esse carrapato na forma de ninfa ele precisa de sugar sangue e virar um adulto. Então, nessas duas fases que o carrapato pode picar o humano e transmitir a doença, eles são bem diferentes. Na fase de adulto é mais fácil da gente notar o carrapato, porque o carrapato é maior, ele começa a sugar sangue, ele se engurgita, então ele fica bem cheio de sangue, e nesse momento é mais fácil da gente encontrar. Mas um carrapato da forma de ninfa, do tamanho de uma cabeça de alfinete, realmente é muito difícil da gente notar. Então, ele pica e depois de um tempo, quando ele já tá cheio, ele vai soltar normalmente, então ele vai embora sem a gente nem perceber. Ou a gente pode coçar e com isso o carrapato acaba desgrudando. Se a gente for ver, ele se passa muitas vezes por uma casquinha ou mesmo por uma pinta, um carrapato tão pequeno. Então tem uma chance muito grande de se passar desapercebido. Já o carrapato adulto, por ser um pouco maior, é um pouco mais fácil. Mas quando o carrapato ele pica, ele injeta junto substâncias que são anestésicas para a gente não sentir a picada, e junto substâncias anti-inflamatórias. Então, normalmente o carrapato está lá aderido e a gente não está sentindo que ele está lá. Ele vai coçar depois de bastante tempo que ele está aderido, quando os efeitos dessa substância vão passar. Daí, nesse tempo, ele já picou, e se ele tiver contaminado, a bactéria já entrou na nossa corrente sanguínea. Antigamente a gente pensava que precisava pelo menos de 48 horas de tempo de fixação para a doença ser transmitida. Hoje a gente já tem estudos mostrando que em tempos bem mais precoces a doença já pode ser transmitida. Então, nesses estudos, eles demonstram que na forma de ninfa, um carrapato com 12 horas de fixação já consegue passar a doença, já consegue fazer com que a doença seja transmitida para o ser humano ou para outro animal, e um carrapato adulto com menos de 24 horas de fixação, ele também já consegue transmitir a doença para um adulto. Do ponto de vista estatístico, a gente tem mais ou menos que um terço dos pacientes se lembram de ter sido picados por carrapato. Então, mais ou menos 30% dos pacientes se lembram, mas a grande maioria não se lembram de quando foi a picada que adquiriram a doença.
tá bom? Espero ter ajudado. Um ótimo resto de dia para vocês.